Olá a todos, me chamo Cleidson dos Santos e gostaria de estar demonstrando para vocês um dos relatórios que é possível de se fazer dentro do sistema editor de relatórios Query2 PDF. Tá? Esse aqui é um relatório com uma nova funcionalidade para você poder gerar gráfico de barras em porcentagem. Tá? E aqui eu montei um exemplo e vou explicar para vocês como que esse relatório é feito dentro do editor. Tá? Então, bom, aqui eu estou no editor. Não vou ficar explicando a parte de funcionamento do editor, simplesmente como fazer esse relatório. Aqui eu tenho um parâmetro do ID do cliente, né, que eu estou passando para poder utilizar ele no sistema. Montei aqui o cabeçalho, como vocês podem ver, é um HTML simples, né, que estou fazendo aqui no editor. Tem um editor de HTML aqui, então bem simples, eu coloquei aqui um HTML. Depois desse HTML, eu coloquei aqui o corpo do relatório. Tá? Então eu montei aqui o corpo. Eu tenho lá resumo por tipo de manutenção, eu tenho alguns blocos aqui. Tá? Então eu montei aqui. E o que acontece? Eu tenho as tags reservadas do editor. Tá? De acordo com essas tags, ele vai trazer aqui as informações referentes a essas tags, que na verdade são tags para relacionar subqueries. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a primeira tag, que é o CQ_17. Eu vou vir aqui na subquery, eu vou pegar aqui a subquery 17. Vou clicar para ver o que está retornando. Ele faz o select, coloca em maiúsculo o tipo de manutenção, com aliás tipo manutenção. E um count, o total de ordens de serviço. Se eu copiar esse código aqui, lembrando, o parâmetro que eu passei lá na frente está aqui. Então eu passo ele como parâmetro aqui e ele vai fazer a substituição pelo valor do parâmetro. Então se eu pegar aqui no editor, aqui no gerenciador de banco de dados, tá? Eu vou colar aquela query, eu vou trocar aqui o ID do cliente para 13, por exemplo. Tá? Então ele me retornou o quê? Ele me retornou tipo de manutenção e o total de ordens emitidas para cada um. Tá? Foi justamente o que está trazendo aqui. Então eu monto aqui, dou uma descrição aí que eu quero, tá? Uma descrição. E aí o que acontece? Lá no corpo, quando eu quero usar isso daqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar que é um CQ, que é o quê? O C de chart, Q de query, 17. Então ele entende que para essa subquery de ID 17, o retorno tem que vir de uma forma de gráfico. Tá? Eu tenho a mesma forma o CQ, aliás, o Q20, que é só query 20. Se eu pegar a query 20, vou copiar aqui e vou colar aqui, tá? Passando o ID cliente 13, o que ele está me retornando? A mesma coisa. A mesma coisa, é a mesma subconsulta. Né? É igual. A diferença é que nenhuma eu estou falando que eu estou usando a tag para gráfico e na outra eu estou usando somente a tag de retorno. Tá? Como que isso fica no sistema? Então eu vou gerar aqui. Ele já está fazendo a montagem do relatório. E aqui eu tenho o resultado. Tá? Então aqui eu tenho ele em gráfico e aqui eu tenho os valores. Se eu quiser aqui também em gráfico, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou mudar só o primeiro. Eu vou fazer aqui, que vai ser o CQ20, só que eu quero ele em forma de gráfico. Tá? A única coisa que eu mudei é isso, eu vou gerar. E daí a gente já vai conseguir ver a diferença de um para o outro aqui. Simplesmente mudando a tag. Tá? Então aqui, ele já me trouxe
no formato de gráfico. A única coisa que acontece é o quê? Eu não formatei a cor que eu quero no retorno dessa subquery. Então eu vou voltar aqui, ó, eu vou pegar a subquery 20 e eu vou colocar uma cor lá para o retorno. Tá? Deixa eu pegar aqui uma cor. Vou pegar alguma cor hexadecimal aqui. Vou pegar o vermelho mesmo. Tá? Vou vir aqui e aqui eu vou passar o background para o valor, tá? Para o valor. Sair. Vou gerar novamente aqui o relatório. É muito simples, tá? Para usar, vocês podem ver que você nem coloca código. Basicamente a sua query lá é o máximo que você vai programar. E aqui já está, ó. Então agora tem as cores. Então, o que acontece? A diferença é que se eu pegar e usar a mesma subquery, aqui eu vou deixar do jeito que está, porque eu copiei se é igual, tá? Porque se eu deixar aqui dessa forma, vai estar com o fundo, né, o background vai estar pintado, né, vai ter uma cor, então vai ficar ruim na visualização. Por isso que eu copiei e mudei a tag, tá? Deixa ele gerar, fechar esses outros. Então gerou aqui, opa. Ah, tá, não é C, né? É Q. Eu coloquei só o C, na verdade é o Q de query, não é C. Não existe só o C, é o C junto com o Q. Vou gerar novamente. Tá? Então fica vermelho aqui, ó, fica dessa forma. Por isso que eu tive que copiar, né, a mesma consulta e deixar sem pintar aqui o fundo. Tá? Poderia ter lá uma opção, se for CQ não pinta o fundo, se for Q pinta o fundo, né? Poderia. Mas eu não. Eu quis deixar dessa forma aqui individualizada mesmo. Tá? Então é por isso que eu copiei. Então, se eu voltar lá na subquery 20, justamente essa, e retirar a cor de fundo, tá? Vou retirar a cor de fundo, vou gerar aqui de novamente o relatório. E agora já está normal aqui com os valores, tá? Então, essa é a diferença, tá? A consulta é a mesma para ambas os blocos, porém aqui eu peço que venha com a tag de gráfico, e daí ele monta aqui esse gráfico em porcentagem, tá? E aqui ele me traz os valores, justamente o resultado mesmo da consulta. Só um ponto aqui que é importante citar, é que para esse tipo de relatório aqui, esse tipo de tag do gráfico, o sistema precisa de sempre duas colunas, uma do valor, uma do título e uma do valor, tá? Então é dessa forma que ele vai poder fazer. Caso você inverta aqui, não vai funcionar. Então tem que ser o título primeiro e depois o valor, tá? Sempre assim, na sua consulta mesmo, né? Então olhando aqui na consulta, descrição e o valor, para não ter nenhum tipo de problema. E aqui eu fiz o agrupamento por tipo de manutenção, né? Simples, fazendo a contagem das ordens que eu emiti, a ordem de serviço, o total de horas trabalhadas, né? E o custo que eu tive. Então eu sei que preventiva mecânica, 46% do meu custo. Aí eu passo aqui os valores, né? E daí aqui a gente pode ver já que preventiva mecânica com R$7.000 de custo, né? E depois eu coloquei aqui para fazer um agrupamento por mês, tá? Mostrando aqui a porcentagem que eu tive de cada mês, mês e ano na verdade, tá? Então eu pego aqui no mês atual, aliás, do mês mais atual que eu tenho no meu banco de dados pro meu mês, pro último mês, tá? Poderia colocar um where aqui para pegar só do ano específico, mas é questão de
você montar a consulta da forma que você quiser. E aqui está em inglês o mês, né, o nome do mês, porque eu não consegui fazer lá para ele, até dá, mas ia ficar tendo que colocar muito código lá, daí eu preferi deixar assim mais simples e ele retornar o nome do mês em inglês mesmo, que já tem por padrão isso, não tem em português, né? Então se eu pegar aqui qualquer subquery, aí aqui é o formato, né, para ele retornar o nome do mês, tá? Então esse resultado, ele tem os valores, normal, só que no relatório ele não coloca os valores, ele coloca a porcentagem porque você está utilizando do tipo a tag para retornar como gráfico, tá? Bom, então era isso daí que eu queria mostrar para vocês, só para vocês poderem ver que dá para fazer um relatório bem legal, uma coisa bem diferente aí, né? De uma forma muito simples. A partir da sua subquery você formata ali, coloca as tags e pronto, tá resolvido, tá? Então tá jóia. É isso daí, um abraço, até mais.